Amém? Todo mundo achou? O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha, e sabedoria dos sábios. Perecerá a inteligência dos inteligentes, se desvanecerá. Amém? Vou ficar por aqui. Eu estou insistindo nessa tecla de adoração, porque nós somos feitos para adorar o Senhor, né? Nós repetimos isso direto. Mas hoje eu quero falar uma coisa para os irmãos aqui. Eu quero que vocês prestem atenção bem nisso aqui que eu vou falar. Depois eu repito de novo. Se nós adorarmos o Senhor hoje, vamos para nossas casas, durante a semana, isso é primeiramente para mim, tudo que eu estou falando primeiramente para mim aqui, porque Deus me falou isso e doeu em mim, porque pela minha negligência. Se nós fizermos isso hoje aqui, e durante a semana nós continuarmos do jeito que a gente a vidinha da gente, não adianta nada, é isso aqui que Deus falou sobre, sabe, não adianta nada nós adorarmos aqui hoje, e chegar amanhã, depois de amanhã, a gente, sabe, irmãos, por isso que Deus fala para a gente ter que adorar em espírito e em verdade. O que quer dizer, por exemplo, eu ficava muito questionando sobre como é que você vai ficar a semana inteira adorando em espírito e em verdade e tal. Eu falei, gente, não é fácil mesmo não. Mas aqui, adorar em espírito quer dizer o quê? Você tem que estar sempre ligado em Deus. Tudo que você vai fazer, você tem que estar ligado em Deus. Tudo que você for fazer em Deus, dependa de Deus. Mesmo você achar que você consegue, depende de Deus, né? A Vanessa pregou essa semana aqui sobre isso também. Então, gente, eu vou repetir mais uma vez aqui. Não vamos deixar isso acontecer com nós, não. Aqui, você sabe o que é intensidade? Um time não ganha de outro se não tiver intensidade. Deus também quer a intensidade nossa para adorar Ele, não é, entendeu? Não fique com vergonha do seu irmão. Adore o Senhor do jeito que você precisa. Se você precisa mais, adore mais. Se você acha que é por precisão. Mas é sério isso. Não vamos deixar. Vamos tentar essa semana? Vamos adorar o Senhor hoje. E nós vamos tentar essa semana a gente ficar ligado no trono do Senhor. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Pai, nós sabemos que o Senhor é grande, é poderoso. E queremos pedir ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, coloca no nosso coração, Pai, e não deixa sair. Que nós possamos adorar o Senhor aqui hoje, em espírito e em verdade. E que nessa semana também nós continuemos a Te adorar, Senhor. Nos ajude, por favor. Somos falhos, somos muito falhos. Dependemos do Senhor até para adorar o Senhor, nós dependemos, Senhor. A Tua palavra diz que sem o Senhor nós nada podemos fazer, nem isso, Senhor. Nos ajude o Teu povo, Senhor. Porque nós queremos subir com o Senhor. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, não nos deixe subir deste lugar sem a Tua presença. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja nesta noite e receba este culto, receba essa adoração, porque só o Senhor é digno de receber toda a adoração, Pai. Obrigado por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que
do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, quão grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor que levou meu Jesus ao sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. A igreja foi na cruz. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia! Obrigado, Senhor. Teu amor, Jesus, te damos graça. Deus, nós não merecemos, Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, das suas obras vou falar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu, e eu sem palavras, quebrantado e merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, cante, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor.
cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez. É insuperável, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado. É o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez. As palmas. A ordem em meio ao caos e faz o órfão um filho e filha. É o Rei da Glória, é o Rei da Glória, e quem governa com a justiça. És como o sol, tua face brilha. É o Rei da Glória, sim, o grande Rei dos Reis. Oh, maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Bem alto. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim.
Graças a Deus. Que bom que você veio. Quero dar as boas-vindas quem está nos visitando pela primeira vez. Tem alguém pela primeira vez aqui hoje? Estenda as mãos para cá, o Marcos já é de casa. Estenda as mãos para eles lá, irmãos. Repete comigo, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Que a sua visita não seja apenas hoje, mas para sempre. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus, que bom. Então, hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, né? Talvez não a Páscoa como você já ouviu até hoje na sua vida. Eu acredito no conhecimento progressivo. Eu acredito que a cada dia que passa, a cada tempo que passa, quanto mais você vai se alimentando da palavra, você vai a cada dia adquirindo um amadurecimento. Dessa vez, estudando sobre a Páscoa, eu aprendi muita coisa e eu pretendo passar para os irmãos. Eu tenho algo para dizer para os irmãos, é mais simples do que você imagina. Amém? Então, devido à dureza do coração de Faraó, Deus ele envia pragas sobre todo o Egito. Antes da 10ª praga que Deus envia sobre o Egito, gente, obrigado, viu? Eu vou beber uma água aqui que eu estou com muita sede. Obrigado, Liz. Antes da 10ª praga que Deus envia sobre todo o Egito, sobre o povo de Faraó, Deus ele pede para Moisés estender as suas mãos e que Deus enviaria uma treva, mas não uma treva comum. Aqui no bairro Aeronautas acaba a luz direto e às vezes a gente fica aqui no escuro, mas isso nem se compara às trevas que Deus mandou sobre o Egito. Essas trevas, diz a palavra, que elas eram tão densas, mas tão densas que era possível apalpar. Pensa comigo. A palavra vai dizer que o povo do Egito, eles ficaram sentados durante 3 dias. Eles não andaram porque tropeçavam. Pensa comigo, meus irmãos. Eles não contemplaram o rosto do seu próximo durante 3 dias, de tão densas que eram essas trevas. Amém? Graças a Deus. E os escritos antigos dizem que apenas na casa do povo de Deus havia luz. Mas não era luz à base de lamparinas. Vocês entendem? Graças a Deus, meus irmãos. E para cada deus dos egípcios, o Senhor nosso Deus enviou uma praga. Não foi uma praga aleatória. Não foi assim, Deus pensando, eu vou mandar um tanto de rã, eu vou mandar gafanhotos, vou pensar em que tipo de praga que eu vou mandar. Não. Para cada deus que o egípcio adorava, Deus mandou uma praga. Essa praga das trevas, praga das trevas, que o Senhor mandou sobre o povo do Egito, foi para afrontar um Deus chamado Amon-Ra. Repete comigo, Amon-Ra. Não é esse Mun-Ra que está aí na sua cabeça, viu? 5ª série. Mas é para um Deus chamado Amon-Ra, e esse Amon-Ra era um Deus da luz. Pensa só como que Deus afronta. E falando em escuridão, falando em trevas, eu anotei uma frase de um grande homem chamado Albert Einstein. Quem já ouviu falar? Ele escreveu em seus escritos: não existe escuridão, existe ausência de luz. Fala comigo assim, a paz do Senhor, Albert Einstein. Então, diante disso, Deus ele tenta, Faraó tenta negociar com Moisés. Faraó fala para Moisés assim, olha, você pode ir, mas deixa aqui os seus rebanhos. E não era qualquer tipo de rebanho, tá, irmãos? E é claro que pela palavra Moisés, ele recusa essa proposta feita por Faraó, e devido à dureza do coração de Faraó, Deus envia, antes de ele enviar, ele anuncia a última praga, a 10ª praga, que é conhecida como a praga mais devastadora, que é a morte dos primogênitos. Então Deus ele dá uma série de instruções ao povo de Israel de como aconteceria, no caso, essa última praga. O primeiro fato que eu achei importante, que eu quero compartilhar com os irmãos, Deus ele orienta o seu povo sobre a escolha de um cordeiro, e pensa comigo, Deus ele é riquíssimo em detalhes. Deus ele é rico em detalhes. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao 14, amém?
Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao 14. Aleluia. Passamos a ler. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Versículo 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então peguem um pouco de sangue e passem nas laterais, nas vigas superiores, às portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada. Repete comigo. Aleluia. Assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Vocês o comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal, repete comigo, glória a Deus, para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial para vocês, e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como estatuto perpétuo. Eu tenho certeza que do jeito que está aqui hoje, ninguém celebrou a Páscoa. Verdade? Alguém celebrou a Páscoa aqui hoje? Então aqui nós temos direções claríssimas da parte de Deus a Moisés de como seria essa Páscoa. Essa Páscoa, meus irmãos, significa passagem. Repete comigo, passagem. No hebraico é Pesach, já no grego é Páscoa, no português é Páscoa. Só que a gente não vai encontrar nenhum coelhinho da Páscoa que traz para mim um ovo. Não, a gente não vai ver isso aqui. Amém? Então Deus, Ele dá direções claras, detalhes específicos de como deve ser o cordeiro e o seu preparo. Deus, Ele é maravilhoso. De acordo com o texto, não sei se vocês perceberam, nós notamos uma certa pressa, mas mesmo diante dessa pressa até para comer o cordeiro, Deus, Ele tem aí um propósito com o seu povo. Deus, Ele é maravilhoso. Então Deus, Ele estabelece a festa da Páscoa. Terminologicamente falando, festa da passagem. Nessa passagem de Deus pelo Egito, um cordeiro ele deveria ser imolado. A primeira orientação de Deus era, a primeira orientação que Deus deu está lá no versículo 2. Vamos lá? Mantenha sua Bíblia aberta, Êxodo 12, versículo 2. Nós vamos tentar expor versículo por versículo. Então Deus, a primeira orientação que Ele dá ao povo é a instituição de um novo calendário. Versículo 2, Ele diz: este será o primeiro mês do ano para vocês. Então que uma nova geração está nascendo. Lembrem, irmãos, pelo amor de Deus, que o povo de Deus estava cativo no Egito. O povo de Deus estava escravizado. Várias pessoas morreram, perderam as suas identidades, perderam a sua nacionalidade. Muitos esqueceram de Deus, mas Deus, Ele sempre arrumou um meio de levantar um Redentor, assim como fez em nossas vidas através do Senhor Jesus Cristo. E o povo sempre se volta contra Deus. Sempre se volta contra Deus. E aqui a primeira coisa que Deus faz, Ele estabelece
um novo tempo, uma nova contagem, uma nova nação está nascendo nesse êxodo. Até a forma da contagem dos tempos Deus muda. O mês que eles estão aqui é no mês chamado Abib. Repete comigo, Abib. Que mudaria para Nissan ou Nisan, tá, meus irmãos? Para nós, março e abril. No versículo 3 aí, no dia 10 de cada mês, eles deveriam fazer o seguinte: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deve separar um cordeiro ou um cabrito. Um cabrito no caso de quem tiver menos condições, amém? Lembrando que os israelitas, eles eram especialistas na criação de gados, tá? Quando eles estavam cativos na terra de Gozém. Versículo 4. Se a família fosse pequena, um vizinho deveria ser chamado. Existe uma tradição judaica, meus irmãos, que diz que um cordeiro alimentava cerca de 10 pessoas. Então, vamos imaginar, lá na casa do Ulisses, eles não conseguiam comer assim um cordeiro inteiro, então eles tinham que ligar para mim. Não ia ligar para o narizinho, ia ligar para mim, eu ia lá, né, para a gente comer aquele cordeiro, amém? Mas o texto vai dizer que não podia sobrar nada, não podia ser jogado fora. Normalmente o que sobrava era a cabeça, as vísceras, aquilo não podia ser enterrado, não podia ser descartado de qualquer forma, tinha que ser queimado. Amém, irmãos? Versículo 6, diz que o cordeiro deveria ser guardado por 4 dias. E passados 4 dias, os israelitas deveriam sacrificá-lo juntos. Irmãos, juntos, ninguém podia ficar de fora. Lembrem que era um cordeiro e de uma certa forma, quando você matava um cordeiro, você transferia a sua culpa para aquele cordeiro. Vocês entendem? Lembra de alguém? Ninguém podia ficar de fora, como ninguém ficou de fora do sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. Versículo 7, diz para reservar o sangue do cordeiro. O cordeiro, ele era imolado, e o sangue parte daquele sangue era colocado em uma bacia, e esse sangue era passado nos umbrais das portas da casa de quem era filho de Deus. Então o sangue era passado nos umbrais, nas verticais e na horizontal. Não era passado no chão, porque o sangue não podia ser pisado. Nos versículos 8, 9 e 10, Deus vai dizer que naquela noite o cordeiro deverá ser assado. Não poderia ser comido cru, não podia ser cozido em água, deveria ser assado inteiro, cabeça, pernas e vísceras. O que sobrar deve ser queimado. Já no versículo 11, Deus diz que para comerem o cordeiro, eles deveriam estar vestidos. Quem aqui chega em casa, coloca a sua calça, quem é mulher, o seu vestido, faz a maquiagem, coloca e vai sentar na mesa para jantar? Ninguém faz isso. Nesse contexto aqui, é o que eu falei lá atrás. Deus exigia pressa. Então eles deveriam estar vestidos com cinto, sandálias e cajados. Ou seja, pronto para sair. Prontos para sair. E Deus diz para comerem apressadamente. Porque a qualquer momento o anjo da morte passaria pelo Egito e mataria os primogênitos. E a gente sabe, porque nós já lemos, que nessa hora Faraó, ele cede, mas de forma muito furiosa. Vai embora, agora eu não quero os seus cordeiros, seus animais, não quero o seu rebanho, não quero os seus filhos, quero que você suma. Essa celebração, nós vamos falar que foi a manifestação mais poderosa, mais desastrosa de Deus na terra do Egito. Por isso que ela é chamada a Páscoa de Deus. Repete para o seu irmão do seu lado aí, Feliz Páscoa. Vocês entendem que a percepção da Páscoa, que está no calendário secular, não tem nada a ver com a Páscoa bíblica? Vocês entendem? Eu queria chamar a sua atenção para o versículo 12, do capítulo 12. Olha o final dele aqui, olha. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Aleluia. Nós citamos o nome do deus Amon-Ra, né, que era o deus
da luz, Deus o sol. E eu fiz aqui um compilado em relação à praga que Deus mandou com as pragas dos deuses do Egito, amém? Vocês entenderam? Então vamos lá então, de forma cronológica. A primeira praga, Deus ele transforma as águas do rio Nilo em sangue. Deus aqui ele afronta um Deus do Nilo. Olha só, o rio Nilo tinha um Deus, olha que bacana. O nome desse Deus chamava Rapi, era o Deus do rio Nilo, e tinha um outro Deus chamado Num. Ambos não puderam fazer nada. A segunda praga foi a infestação de rãs, sapo, tá, irmãos? E Deus ele afronta uma deusa chamada Requete, que era a deusa da fertilidade. Ué, pastor, mas o que é? A deusa da fertilidade tem a ver com rã. Tudo a ver, ela tinha um corpo de mulher e tinha cara de rã. Beleza? Aí Deus, de uma forma muito irônica, enche a terra do Egito de perereca, gente, sapo e aquela coisa toda. A terceira praga, a infestação de piolhos. Até nos dias de hoje tem, né, irmãos? O texto vai dizer que essa infestação era como poeira, e como afronta um Deus chamado Geb, Deus manda piolho como poeira para todo o Egito. A quarta praga é um enxame de moscas, é uma afronta a um Deus chamado Crepe, que é o Deus da ressurreição. O que tem a ver? Normalmente ele era representado por um inseto, amém? A quinta praga, a morte dos animais, afronta a deusa chamada Thor. Era uma protetora dos animais, ela tinha uma aparência de uma vaca. A sexta praga, úlceras e feridas, é uma afronta da parte de Deus contra Sekhmet, deusa da cura. Sétima praga, chuvas de pedra e fogo, uma afronta a Nit, deusa do céu, e Shu, deus do ar, Nit-Shu. Ambos também não puderam fazer nada. A oitava praga, gafanhotos, uma afronta a Sete, deus da tempestade e do caos. A nona praga, trevas, né? Deus afronta Amon-Ra, que é o Deus da luz, conhecido também como o pai de todos, tá, meus irmãos? A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Aí eu queria fazer você pensar, quem que Deus queria afrontar? Alguém arrisca? A morte dos primogênitos. Deus ele está afrontando quem aqui? A Faraó. Porque Faraó ele se colocava como Deus. Faraó, além de se colocar como Deus, ele se colocava como protetor dos filhos do Egito. Ele não pôde salvar sequer o seu próprio filho. Deus ele não apenas manda juízo ao Egito apenas por causa da dureza do coração de Faraó, mas eram séculos e séculos e mais séculos de idolatria. Deus ele aniquila toda a idolatria sobre o Egito. Deus ele, nada do que ele cria tem capacidade de ser pelo menos parecido com Deus, ou se colocar no lugar de Deus. Nada na criação pode assumir o lugar de Deus. Nada na criação pode se colocar como um alvo da glória de Deus. Eu acredito que até nos tempos de hoje, Deus vai aniquilar pessoas que tomam a sua glória para si. Deus ele odeia a idolatria. Ai daquele que tomar parte da glória de Deus. Ai daquele. Deus odeia isso. Então Deus não é um rio, Deus não é um boi, Deus não é um sol, Deus não é nada disso, não é a tempestade. Deus ele está acima de todas as coisas. Portanto, a idolatria é uma afronta contra Deus, e Deus ele expõe de forma ridícula os deuses do Egito. Amém, irmãos? Foi por isso que ele disse: e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. Agora nada disso alcançaria o povo de Deus, porque no versículo 13 está o motivo do povo de Deus não ter sido alcançado pelas pragas, né? Diz assim no versículo 13: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue,
passarei adiante. Tem versões que falam passarei por cima. A praga da destruição, aliás, a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Ou seja, irmãos, onde houver o sangue do Cordeiro, não haverá morte. Você pegou isso aí? Você pegou isso aí? Deus passaria, por isso a palavra Pesach, ou Páscoa, Deus, ele não entraria naquela casa porque um cordeiro já havia sido morto. Você pegou de verdade? Então por que você não dá um glória a Deus, hein? Você entendeu de verdade? Amém. Não vou insistir de novo não, que isso tem que ser natural, né? Amém. Então, mais tarde, o povo de Israel, já uma nação estabelecida. Não sei se vocês se lembram, mas depois desse período de sangue e de morte, o povo de Deus, quando o seu primogênito nascia, ele ia ao templo e ele sacrificava, levava cordeiros e sacrificava. Olha como que esse temor entrou no coração desse povo. Um pouco mais tarde, lá em Lucas 2:24, não sei se vocês lembram, mas Jesus, quando ele nasce, José e Maria, vai lá e não tem condições de comprar um cordeiro, um cabrito, eles vão lá e compram o quê? 2 rolinhas, 2 pombos, e oferecem como sacrifício. Porque eles eram pobres. Versículo 14 do capítulo 12 de Êxodo. Esse dia será um memorial que vocês e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. O que diz o final do texto? Celebrem. Tá dando para ler, irmãos? Celebrem, dá para ler, gente. Como estatuto perpétuo. Amém. Amém, dá para ler. Irmãos, é muito importante o que eu vou falar aqui, e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. O povo de Deus na antiga aliança, havia um processo, um procedimento que era a circuncisão. Levanta a mão quem não sabe o que é circuncisão. Isso, eu vou explicar. Isso, fechou. Pouca gente. Circuncisão, você pegava uma criança, você levava no sacerdote, lá ele pegava o piu-piu do menino assim, e tirava aquele prepúcio. Era uma marca, vocês entenderam? Fui claro? Então, isso chamava circuncisão. O que acontece, meus irmãos? A circuncisão hoje, na nova aliança, é substituída pelo batismo. Era feita uma marca, graças a Deus, né? Tem gente que está, ufa! Então, assim, era uma marca que era colocada no corpo do menino. Aquela era uma marca que você era filho de Deus. Hoje, na nova aliança, é o batismo. Mas e a marca? É o selo que o Espírito Santo coloca em você. Amém? Glória a Deus. Alguém aqui precisa ser circuncidado? Não. Por quê? Porque nós somos batizados para a honra e glória do Senhor. Estamos na nova aliança. Amém? Glória a Deus. Amém. Já a Páscoa se cumpre em Cristo Jesus. Vocês lembram no início da palestra aqui, quando eu falei para vocês, alguém aqui celebrou a Páscoa como está escrito? Alguém aqui pegou um cordeiro e assou hoje inteiro? Não, né? Claro que não. Pois é, irmãos. Então, a Páscoa, ela se cumpre em Cristo. Essa Páscoa que nós lemos em Êxodo é substituída pela ceia do Senhor. Você entendeu, irmãos? Isso é coisa da cabeça do pastor Robin? Claro que não. Isso é palavra de Deus. Amém? Então, o cristão, presta muita atenção e não me julguem, por favor. O cristão, ele não celebra a Páscoa. Como eu disse aqui, nós celebramos o Cordeiro da Páscoa. Nós celebramos o Senhor Jesus. Então, antes de Cristo Jesus, todos os cordeiros apontavam para um sacrifício perfeito. Vocês lembram do sangue dos umbrais? Lembra quem? Jesus Cristo, o cordeiro aparentemente perfeito. Os ossos daquele cordeiro, eles não poderiam ser quebrados. Lembra de alguém, irmãos? O cordeiro sendo consumido totalmente. Lembra alguém? Cristo sendo entregue naquela cruz, se entregando perfeitamente, totalmente.
sem reservas. Aleluia. Santo é, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Eu gostaria que você sentado no seu lugar. Eu quero chamar aqui Rose e Narizinho, tem como? Como tem mais gente, pastor, tá aí, vocês ajudam também? Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Gostaria que você no seu lugar, sentado, gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Pai, nós queremos, antes de tudo, pedir perdão pelos nossos pecados. Sabemos que o Senhor é o motivo de nós estarmos aqui. O único perfeito é o Senhor. O único sem pecado é o Senhor. Não existe ninguém aqui hoje, nem nessa igreja, nem nessa cidade, nem nessa terra sem pecado. E nós falamos isso sem nos orgulhar, Jesus. É temerosos porque nós precisamos andar segundo a Tua vontade, nós precisamos nos santificar e buscar, ó Pai, lutar contra o nosso pecado. Pai, nós entregamos diante do Senhor a nossa vida falha e pedimos a Ti mais uma vez perdão pelos nossos pecados. Amém e amém. Irmãos, aí no seu lugar, olha como que essa ceia vai ficar diferente de todas as que vocês participaram. Lucas capítulo 22, versículo 7. Finalmente chegou o dia da festa dos pães sem fermentos, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram à mesa. Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: peguem o cálice e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Pegando ele um pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo repartido por vocês. Cristo é o Cordeiro Pascal. Ele é a mesa, o seu corpo sendo dividido, sendo repartido entre os seus discípulos. E hoje esse corpo que representa o corpo de Cristo, nós não acreditamos, nós não cremos na transubstanciação. Isso aqui não é o corpo de Cristo, isso aqui aponta para o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Isso não vai transformar na sua mão em um pedaço de carne. Na hora que você estiver cheio de pecado, aí você vai sentir gosto de sangue. Não existe isso. Hoje o corpo de Cristo, de forma simbólica, você está segurando na sua mão. Amém, irmãos? Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Lá no Êxodo, o sangue foi passado nos umbrais. Aqui nessa nova dispensação, o sangue de Jesus foi derramado sobre a sua vida. Nós fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. Você está entendendo isso? Obrigado, Jesus. Pegando um pão, ele deu graças a Deus. Repete comigo: graças a Deus. Ele pegou e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo partido em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Podeis comer do pão, em nome de Jesus.
recebendo um cálice, ele deu graças a Deus. Repete comigo, graças a Deus. Ele pegou o cálice, partiu e partilhou junto com seus discípulos e disse: bebei dele todos. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Podeis beber em nome de Jesus. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Você pode ficar de pé nessa noite? Morte, choro, louvado é o nome do Senhor. Tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Aleluia. Irmãos, ainda de pé, eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo 26 e 27 de Êxodo 12, 26 e 27, que diz assim, presta bem atenção: quando seus filhos perguntarem o que essa cerimônia significa para vocês, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas do Egito e salvou as nossas casas, que matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Irmãos, é nosso papel como pais instruir os nossos filhos acerca da verdadeira Páscoa do Senhor. Eu confesso para os irmãos que eu errei. Teve uma época da minha vida que eu falava assim: não, deixa os meus filhos ser uma criança normal, deixa os meus filhos ser criança, deixa eles brincar, deixa os meus filhos acreditarem em Papai Noel, deixa... Irmãos, eu impedi que os meus filhos conhecessem o verdadeiro sentido da Páscoa. É nosso papel. Talvez isso se explica porque os nossos filhos aqui tomam Santa Ceia. Explica muito. Irmãos, em nome de Jesus, não priva os seus filhos de saberem da verdade. Amém? A salinha já é feito isso, irmãos. Os nossos filhos são instruídos sobre a ceia no dia da ceia. As crianças sabem o verdadeiro sentido da Santa Ceia. Eu acredito que nós não podemos tirar isso dos nossos filhos. Amém, irmãos? Eu senti a vontade de falar isso. Resumindo aqui a conclusão, nós visitamos a primeira Páscoa, a primeira passagem de Deus do Egito, onde Deus estabelece um propósito com o seu povo, já mostrando, já provando para nós que não existe remissão de pecados sem derramamento de sangue. Não existe. E essa celebração deveria repetir. Sabe por que essa celebração repetia no decorrer dos séculos, na antiga aliança? Porque o cordeiro não era suficiente, não era perfeito. Amém? E visitamos também a última Páscoa do Senhor Jesus, assentado à mesa com seus discípulos, cumprindo um propósito do Senhor, repartindo o seu pão com seus discípulos. Então daqui a pouco Jesus, ele será traído por um beijo, Jesus ele será entregue às autoridades, será condenado, crucificado. E às pressas o sepultarão, porque o Cordeiro perfeito, sem defeitos, puro, santo, imaculado, ele morre. Vamos agradecer a Deus por esse momento, mais uma vez. Pai, nós te agradecemos
por tudo que o Senhor fez, desde a antiga aliança, desde a criação. Ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor fez tudo por nós. Pai, a única coisa que nós fizemos foi desobedecer o Senhor. A única coisa que nós fizemos, Deus, foi traí-lo. E mesmo assim o Senhor, na pessoa do Senhor Jesus, nos redime. O Senhor traz paz entre nós e o Senhor. Pai, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te agradecemos porque o Senhor, ao invés de nos punir, o Senhor, ao invés de nos aniquilar, envia Jesus Cristo para morrer por pecadores, por pessoas, ó Deus, que não merecem. Jesus, nós te agradecemos. Prepara o nosso coração para o próximo momento. E Pai, em nome de Jesus, faz mais uma vez aquilo que o Senhor sempre tem feito em nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.